Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero convidar aqui 3 apoiadores para fazermos a leitura do texto bíblico. Texto que está no Evangelho de João, capítulo 9. São 41 versículos. Como não é possível fracionar o texto, sob pena de perdermos em qualidade, nós vamos aqui fazer uma leitura alternada. João 9. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Siloé significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: Um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Não é um profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via e perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Com quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-o a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez um homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu-lhes ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vos disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, esta maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe:
Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós. E expulsaram. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que ele nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor. E o adorou, e disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos. Disse-lhes Jesus: Se fossem cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Bem, gente, cá para nós, a Bíblia é maravilhosa, não é? Como é que uma história dessa, cheia de detalhe, tão longa, é escrita em 41 versículos. É o capítulo inteiro de João. Tenho saudade dos antigos locais. Ah, pode fazer e apresentar aqui no culto, não tem problema não. Chama a súplica para fazer uns locais, envolve a turma toda aí. Mas que texto rico. Basicamente quase que dispensa eu atrapalhar o texto, né? Às vezes o pregador atrapalha, estraga o texto. Mas eu peço a Deus que isso não aconteça comigo aqui hoje, né? Em nome de Jesus. Você viu aí na pastoral em que o título que eu dei foi Quando não se enxerga aquilo que se vê. Não se quer enxergar aquilo que se vê. Nós temos aqui um texto riquíssimo em detalhes e não vai dar para explorar todos, mas eu vou aqui sublinhar alguns detalhes mais importantes. A primeira coisa a ressaltar é o seguinte, né? Na linguagem dos jovens hoje, na linguagem aí de rede social, é a treta. Quanto maior o milagre de Jesus, maior a treta com os fariseus e com os sacerdotes. Quando Jesus estava lá expulsando os demôniozinhos, curava uma frieirazinha, dava uma comidinha lá para o pessoal, estava tudo bem. Mas à medida que Jesus começou a aumentar a qualidade do milagre, a treta foi aumentando. E você vai ver que à medida que a morte de Jesus se aproxima, maior é o milagre e maior é a treta. Primeiro ele restaura a vista a um cego de nascença. Como é que uma pessoa que já nasce cega, totalmente comprometida com seus nervos ópticos, com tudo, volta a enxergar? Isso não tem ciência que resolve esse problema. Eu imagino que não tem cirurgia, não tem nada, porque a pessoa nasceu sem o mínimo necessário clinicamente para voltar a enxergar. Então o milagre que Jesus fez ali foi completo. Jesus reconstituiu tudo, fez tudo voltar assim em pouco tempo, e aquele rapaz voltou a enxergar. Não vou aqui querer explicar o milagre, porque o milagre é milagre, é pela fé. Fazer um cego de nascença voltar a enxergar, enxergar, é diferente de fazer alguém que já enxergou voltar a enxergar. Hoje a medicina nos ajuda aí, graças a Deus. Em muitos casos, pessoas que perderam a visão voltam a enxergar, pela graça de Deus, pela bênção da ciência. Agora, quando Jesus aumentou o sarrafo do milagre, primeiro ele cura o cego de nascença, que já é uma coisa fantástica. Aí, para ele morrer mesmo, ele tinha que fazer um milagraço, aquele milagre que é ressuscitar um morto. Aí Jesus ressuscitou Lázaro, e aí Jesus assinou a sua sentença de morte, que ali a turma não deu conta, né? Então, maior milagre, maior a treta. E Jesus, igual aqueles desenhos animados da minha época, da Penélope Charmosa e aqueles que perseguiam ela, sempre colocavam um empecilho na frente da Penélope para ela poder errar, desviar. Essa turma dos fariseus sempre estava atrás de Jesus
para botar ali uma casca de banana para ele escorregar. E dessa vez a casca de banana foi boa, que ele curou um cego de nascença. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês também é como que quando nós nos prendemos à forma, nós esquecemos a essência. E isso, useiramente, acontece dentro das igrejas. Porque nós somos muito dados ao rito, aos dogmas, aos documentos, à institucionalidade. E quando alguma coisa diferente acontece, nós vamos logo nos refugiamos nos nossos documentos, na nossa institucionalidade, porque isso daqui não pode, isso daqui é ameaçador. Conservadorismo, fundamentalismo se explica muito nisso. Quando as igrejas se recusam a responder ou tentar responder a demandas que a sociedade coloca, que o mundo coloca, e nós respondemos com nossos dogmas, com nossos documentos. E ignoramos que tem uma realidade ali que bate à nossa porta, e essa realidade é nova. Ora, ciência existe desde o século XVI para cá. 15 séculos, de Cristo até o século XVI, não havia ciência. Tudo era na base da intuição, do empirismo. E muita coisa que se dizia era demoníaca, nós sabemos hoje, pela ajuda da ciência, que são fenômenos clínicos, fenômenos psíquicos, e que isso vai muito bem, graças a Deus, porque Deus é também Senhor da ciência. Ou seja, a igreja muitas vezes, Deus opera um milagre do tamanho da cura de um cego de nascença, e a igreja se prende a seus ritos, se prende a seus documentos. Os fariseus, primeiramente, se prenderam ao sábado. Ora, como é que o camarada cura alguém no sábado? O reverendo Jorge pregou recentemente sobre isso. E eu te pergunto, o que é mais importante? Que a dignidade, que a vista de um homem seja dada a ele num sábado? Ou que você cubra o sábado? E na pregação do reverendo Jorge explicou, olha, se fosse para salvar uma bezerra, uma ovelha sua caída lá, você iria salvar. Agora, para dar vista a um cego, não pode? Então, esses fariseus hipócritas, que o reverendo Jorge fez questão de ressaltar, nem todo fariseu era do mal, aliás, a maioria dos fariseus era do bem, o próprio Jesus era um fariseu, mas esses fariseus legalistas, hipócritas, senhores, donos da verdade, eles não aceitavam que Jesus tivesse feito aquele milagre no sábado. E eles não aceitavam também a concorrência, porque esse Jesus estava causando um alvoroço na Palestina. Um homem que é capaz de restaurar, de dar a vista a um cego, um homem que nunca viu. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós nos atemos à nossa institucionalidade, aos nossos documentos, como se eles fossem inflexíveis e a realidade não tivesse nenhuma ação sobre eles, nós nos tornamos infantis e ingênuos. Porque aqueles fariseus eram homens letrados, talvez muitos deles eram escribas também, conheciam por demais o texto da lei. Aquele cego, ele era um analfabeto, ele era um ignorante total. Porque se 5% da população era alfabetizada, quem dirá um cego? Um cego jamais seria alfabetizado. Ele poderia conhecer de ouvir dos pais dele falarem da história, da lei de Moisés e tal. Mas aquele homem deu uma aula de teologia. Ele deu uma aula de teologia para aqueles fariseus. Dá glória a Deus, porque esse daí é pecador. Fala, se é pecador, eu não sei. Olha só o cego, se é pecador, eu não sei. Eu sei que Deus ouve aqueles que temem Ele. E isso eu sei, esse homem me curou. Isso eu sei. Sabe? E quando nós nos confrontamos com a realidade, aqueles que são alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus, eles se tornam ousados. Lembre-se que o poder desses fariseus era um poder institucional, muito próximo aos sacerdotes. Mexer com essa turma era mexer com a caixa de marimbondo. Então, os pais daquele cego, quando dizem assim, não sei, pergunta para ele,
Olha que ousadia dos pais daquele cego. Pergunta para ele. Ele tem boca, ele escuta. Vocês vêm perguntar para mim? Sabe? Então, novamente, quando eles tentam encantonar aquele cego, o ex-cego, no sentido de abafar o caso, ele fala: olha, não dá. Não dá, porque o que esse homem fez, nunca se ouviu falar na história de Israel que alguém que tivesse nascido cego enxergasse. Eu sou um caso fantástico. Você imagina a ousadia desse homem na frente dos poderosos, que poderiam inclusive acusá-lo de idolatria, de ter demônio, e incitar aquela turma a apedrejá-lo. Mas ele não. Eu não vou, porque, olha, eu nunca ouvi falar na história de Israel que alguém que nascesse cego enxergasse. Eu sou o primeiro caso, e isso eu sei. Esse homem aí, como é que pode um homem que tem pecado fazer um negócio desse? Como é que pode, se é do mal, como que alguma fonte do mal pode fazer bem? Que é fazer um homem cego de nascença enxergar. Olha, meus irmãos e irmãs, como que Deus se manifesta ao mundo, e Ele se manifesta de maneira muito clara. E eu tenho a impressão que coisas semelhantes a essa acontecem na frente nossa da igreja, e muitas vezes nós nos atemos ao sábado. Isso é uma prática que também se chama de auto-engano. Eu finjo que não estou vendo o que eu estou vendo, para que eu não tenha que debater sobre isso. Vou apenas dar um pequeno exemplo e depois fecho isso. Os jovens da minha igreja não fazem sexo antes do casamento. Se você perguntar aos pastores das igrejas, eles vão falar assim: os jovens da minha igreja não fazem sexo antes do casamento. No entanto, um site ligado aos evangélicos fez uma pesquisa dizendo o seguinte: 67% dos jovens da igreja fazem sexo antes do casamento. Mas como a igreja não aceita que essa seja uma realidade, porque isso vai macular a santidade dela, nós temos aí muitas moças com gravidez não planejada, muitos lares já nascendo esfacelados, famílias que acabam ficando divididas. Mas depois que a moça engravida e o rapaz que engravidou a moça está lá, o conselho exclui os dois da igreja e manda-os sair do culto antes do final, para que o pastor possa impetrar a bênção. Reverendo Edson, você está falando uma coisa absurda. Isso acontece, reverendo? Acontece. Não acontece em Belo Horizonte, que é uma cidade assim, da roça, não. Aconteceu lá em São Paulo, uma igreja presbiteriana. Sabe? Como dizemos lá na roça, o rapaz fez mal à moça, aí ele tira eles do culto para que o pastor possa impetrar a bênção. Isso é o quê? É duro, talvez, para o nosso legalismo admitir que jovens da igreja façam sexo antes do casamento. Ah, pastor, mas esse negócio está errado. Mais errado é não admitir e começar um processo de educação na igreja, para que os jovens percebam qual é o momento, qual é a educação, o que é que a igreja espera deles. Sexo é coisa muito séria. De fato, não é para sair por aí. Não é verdade? Tem que ser no momento certo, a pessoa certa e tal. Ou seja, se a igreja não encara isso, a igreja coloca uma venda diante de seus olhos e pensa que está tudo bem. Grande parte da violência doméstica contra filhos e esposa acontece
acontece em lares cristãos. Mas isso é um tabu, não podemos falar. De vez em quando a esposa aparece com um roxo aqui, é porque foi mexer lá na estante e o livro caiu. Mentira! Essa historinha do livro que caiu, do não sei o que, é mentira. Há homens que se dizem crentes, até pastores, que batem nas suas esposas, batem nos filhos, são violentos. Eu conheço algumas pessoas que tomaram pavor de igreja, porque os pais obrigavam e batiam, obrigando a ir à igreja, os filhos de pastores. Ou seja, não é assim que nós vamos construir essa comunidade de fé sadia, saudável, em que nós vamos ver o desafio que bate à nossa porta e ao invés de buscar esconder atrás do sábado e da lei, nós dizemos assim: isso aqui desafia a igreja, isso aqui diz a igreja que a igreja tem que se mexer, para que nós não deixemos ninguém de fora que Jesus quer colocar para dentro. E a igreja tem esse desafio. Como disse o reverendo Jorge, aquele que está lá na periferia precisa entrar. Jesus está chamando, e muitas vezes nós estamos ali embarreirando, como aquele paralítico que teve que subir no teto porque a turma estava toda na entrada e não deixava o paralítico acessar Jesus. Alguns conseguem subir pelo teto, mas outros ficam pelo caminho. Quando a essência alcança a pessoa, não precisa gastar 4 anos de teologia na Faculdade Unida, Jonathan. Não quero te desanimar, não. Mas aquele cego fez um curso de teologia ultra intensivo e botou aquela turma toda no bolso. Teologia pura, a mais genuína, sabe? Pura teologia, ao ponto daqueles fariseus perderem a paciência com ele e o expulsarem. Que ousadia expulsar o homem, porque ele estava dando testemunho do milagre que se realizara na vida dele. E que milagre! E os vizinhos testemunharam, e os pais testemunharam, todo mundo testemunhou. E Jesus chega para ele: aí, meu filho, eu encontrei com uma turma aí e tal, e você? Olha, você crê? Creio, claro que eu creio. E nós ouvimos tanto falar nos 12 que Jesus chamou, nos apóstolos e tal, mas eu fico imaginando o quanto esse cego foi um evangelizador. O nome dele não aparece mais, talvez ele esteja ali, talvez ele até estivesse lá em Jerusalém no dia de Pentecostes, muito provavelmente ele estava lá. Porque eu acho que esse cego, o ex-cego, jamais sairia da barra do vestido de Jesus. E assim, do jeito que ele se manifestou, ele deve ter se integrado ali à comunidade dos discípulos. Mas a Bíblia não nos dá mais, não nos dá o nome dele, então, mas deve ter sido um grande evangelizador. Deve ter ganhado muitas vidas para Jesus, porque testemunhando de si mesmo: olha, esse Jesus, esse aí eu conheço, esse eu era cego de nascença e eu vejo, e ele me curou num sábado. Olha, meus irmãos e irmãs, a realidade está posta, a realidade é desafiadora. Eu gosto sempre de dizer: não há resposta fácil para pergunta difícil. A nossa igreja, a igreja brasileira, é desafiada a dar respostas que ela não tem hoje nenhum preparo para dar. Porque basta você olhar a realidade e ver o que é que a sociedade demanda da igreja. Os diversos segmentos, as minorias, a questão ambiental, sabe? Principalmente a questão das minorias e a questão ambiental. Algumas respostas a gente já está esboçando, mas outras a gente não dá conta. Senão,
ao invés de já ir logo com o sábado e bater na cara do outro, é dizer assim: eu também não sei, eu quero descobrir junto, eu quero voltar a ler a Bíblia, eu quero reler esses textos, eu quero caminhar com você, para eu poder entender isso que você está me trazendo, porque olha, sinceramente, e quando a gente vê lá do outro lado, esses que a gente que pensa que não são de Jesus, que estão realizando coisas, como aqueles 70 fizeram, curando, não sei o que, e a turminha mais próxima de Jesus, cheia de inveja, mas Jesus, manda espalhar. Não, Jesus, não, quem comigo não ajunta, espalha. Se eles estão curando em meu nome, é porque eles são meus. Mas tem tanta gente aí fora fazendo tanta coisa que a igreja deveria fazer e não faz, que a gente olha assim: será que isso é de Deus ou será que, sabe? E a igreja precisa aprender a dar essas respostas. Ao invés de buscar o outro engano, é importante dizer, como diz o provérbio: o pior cego é o que não quer ver. A igreja não pode fazer o papel que os fariseus fizeram. A gente precisa saber enxergar. O papel da igreja é enxergar. E aí eu vou ter uma notícia boa para a igreja. A igreja tem aqui um companheiro que ele é o aclarador, ele é o instrutor, ele é o que abre a nossa mente, ele é o que quebra essas estruturas, ele é o que faz com que a gente perceba as coisas. Chama-se Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vem nos aclarar, nos esclarecer, nos mostrar. E nós devemos orar: ó Espírito Santo de Deus, tira de mim essas estruturas de pensar que já estão carcomidas, que estão mortas, estão podres, vão cair de podridão, e coloque em mim um pensamento que seja, acima de tudo, coerente, temente a Deus, que seja humano, que seja articulado com a natureza, porque a natureza faz parte do plano de Deus, que seja de salvação, que seja de honra, que seja de alegria. Não deixe que qualquer estrutura na minha mente seja estrutura de homens. Abre o meu coração, ó Espírito, e faz com que eu não repita o que esses fariseus fizeram no episódio de João 9. Que Deus te abençoe, minha irmã e meu irmão. Que você tenha um ótimo domingo. E se você puder, a gente se reencontra aqui hoje à noite às 7 horas para louvar a Deus mais uma vez e dar graças a Ele. Amém.